Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos estudar em titulação 2 a titulação de ácidos fracos por bases fortes e a titulação de bases fracas por ácidos fortes. Vamos lá. Vamos iniciar com uma revisão de alguns conceitos que devemos conhecer para entender tais titulações. Ácidos fracos, por exemplo, o HCN, o ácido cianídrico. Ele reage com água, produzindo reversivelmente H3O+, ou H+, e o ânion CN-. Ele é um ácido fraco exatamente por esta reação ser reversível. Então, nunca vamos encontrar todo o ácido ionizado, porque a reação inversa sempre vai produzir ácido não ionizado. Vamos rever também a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry ou teoria protônica. Por que o HCN é ácido nessa teoria? Porque ele cedeu H+ à água, portanto ele é um ácido. Quem recebe BH+, dentro dessa teoria, trata-se de uma base. Já na reação inversa, o H3O+ devolve o H+ para o CN-, produzindo HCN novamente, sendo então H3O+ um ácido e o CN- uma base. E os números? Números iguais indicam pares conjugados. O par conjugado, a base conjugada do ácido HCN é o ânion CN-. E o ácido conjugado do ânion CN- é o ácido HCN, assim como o ácido conjugado da base água é o H3O+. E a base conjugada do H3O+, é a água. Então, números iguais vão indicar aí pares conjugados ácido-base. Lembrando da definição, um par conjugado é aquele que difere num H+. Põe H+ na água, tira H3O+. Tira H+ do H3O+, volta a ser água. Como o H+, ele é um próton e um elétron ele perdeu porque ele está positivo, também se fala em ceder prótons ou receber prótons. E daí também a teoria ser chamada protônica. O ácido acético, um ácido orgânico, a enorme maioria deles é fraca, se ioniza reversivelmente, produzindo H3O+, e o ânion H3CCOO-, o ânion acetato. Nessa reação, na reação direta, o ácido acético cede H+ à água. Esse H+ fica preso por uma ligação coordenada, um par de elétrons do oxigênio, e, portanto, o HCCOOH, o ácido acético, é tratado como ácido nessa reação, e a água novamente como uma base. É preciso tomar muito cuidado porque nesta teoria uma mesma substância pode ser ácida numa reação e básica em outra. Pois bem, na reação inversa, o H3O+ devolve H+ ao ânion acetato e, portanto, o H3O+ é um ácido e o ânion acetato uma base. Podemos escrever a expressão da constante tomando cuidado que o produto das concentrações molares do termo à direita dividido pelo termo à esquerda, mas a água não aparece, porque a concentração da água na água é constante. Um pouquinho que a reação vá para a esquerda ou para a direita não muda a concentração. Então, a concentração da água que estaria aqui já está incorporada na constante de ionização do ácido. Na segunda reação, a constante de ionização do ácido é a concentração de H+ vezes a de acetato. Observe que eu estou chamando tudo isto aqui de AC- e o ácido acético de HAC. É muito comum se fazer isso na química orgânica, onde as substâncias têm fórmulas muito grandes. Eu procuro numa tabela, ninguém tem que saber de cor, que a constante de ionização do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5. Mas a pergunta é, se eu sei a constante de ionização do ácido, qual seria a constante desta base? Para isto, eu vou lembrar que Kw é Ka vezes Kb. A constante de ionização da água é a constante de ionização do ácido
vezes a constante de ionização da base, sendo esse ácido e essa base um par conjugado. E claro, vale 10 a menos 14 a 25 Celsius. Portanto, o Kb do acetato, da base conjugada do ácido acético, é o Kw sobre o Ka, o que nos dá 5,6 vezes 10 a menos 10. Ainda nós temos que lembrar que podemos encontrar o pKa tirando o menos log da constante do ácido, do 1,8 vezes 10 a menos 5, e podemos encontrar o pKb da base acetato tirando o menos log de 5,6 vezes 10 a menos 10. E aqui tem um errinho, é claro que é o Kb aqui, né, gente? E eu descubro o pKb. Exemplos de bases fracas. A amônia reage reversivelmente com a água, produzindo o cátion amônio e o ânion hidróxido, numa reação onde a água cede H+ à amônia. Portanto, a amônia se transforma no cátion amônio. E se a água aqui está cedendo H+ à amônia, a amônia está funcionando como base e a água aqui está funcionando como ácido. Na reação inversa, o cátion amônio cede H+ ao ânion OH-, portanto o ânion OH- é uma base e o cátion amônio agindo como ácido. Então, se nós vimos que o ácido conjugado da água é H3O+, a base conjugada da água é o OH-. Vamos ver uma outra base. Derivado da amônia, tratam-se das aminas. Eu estou pegando a amina mais pequenininha que existe, a metanamina ou metilamina. Na reação com água, reversivelmente, ela vai produzir o cátion metilamônio, metilamina, metilamônio ou metanamina, metanamônio e libera o ânion OH-. Usando ainda a teoria de Bronsted-Lowry, a teoria protônica, a água cede H+ à metanamina, esse H+ fica preso ao nitrogênio através de uma ligação coordenada, antigamente chamada dativa, uma ligação covalente por coordenação, como chama aí o PAC. Portanto, a metanamina trata-se de uma base, a água agindo aqui como um ácido, e na reação inversa, o cátion metanamônio devolvendo H+ ao OH- funcionando como um ácido e o OH- agindo como uma base. Podemos escrever novamente as expressões das constantes de ionização dessas bases, os Kbs, e observe que neste caso, para não escrever a fórmula toda, que às vezes é muito grande, eu estou chamando de metilamônio, essa estrutura aqui, e Ma a metilamina, que vem ser a amina não protonada. Procurando-se numa tabela, encontra-se o Kb, 4,5 vezes 10 a menos 4, e imagine que eu queira encontrar a constante de ionização deste ácido, do metanamônio. Como eu tenho o Kb da metanamina, eu posso encontrar então o Ka usando esta equação. Kw é Ka vezes Kb, que a 25 graus é 10 a menos 14, como estamos carecas de saber. Portanto, o Ka, lembra, o Ka do ácido metanamônio, do ácido conjugado daquela base, é 10 a menos 14 dividido por 4,5 vezes 10 a menos 4. E, portanto, o Ka vai ser 2,2 vezes 10 a menos 11. Eu posso encontrar o pKa deste ácido, tirando o logaritmo negativo do Ka, e posso encontrar o pKb, tirando o logaritmo negativo, o cologaritmo do Kb. Imagine então agora uma titulação em que a solução titulante seja uma base forte, o hidróxido de sódio, por exemplo, e a solução titulada o ácido acético, mais um indicador. Todas essas substâncias são incolores e eu não vou perceber quando a reação se completa, porque é tudo incolor, então coloca-se o indicador. Gasta-se um determinado volume na titulação e para-se no momento em que o indicador muda de cor, o chamado ponto de viragem.
o ácido acético reage com o hidróxido de sódio, vendo ainda do jeito antigo, escrevendo do jeito antigo, ácido mais base dá sal mais água. E no momento que a reação se completa, o que eu tenho? Ao final da neutralização, eu tenho o sal, todo o ácido e toda a base foi consumida. Então eu tenho o sal e a água. E esse sal, como todo sal solúvel, está dissociado. A base acetato, ela é uma base de ácido fraco, então ela é uma base forte e ela sofre hidrólise. E na hidrólise, ela pega H+ da água, recuperando o ácido acético, que está aqui, ou pelo menos parte dele, já que a reação é irreversível, e, portanto, se comportando como uma base. Então, o ânion acetato, o ânion de ácido fraco, sofre hidrólise, pega H+ da água e libera o H-. Portanto, o que nós esperamos? Que no ponto de equivalência, quando todo o ácido e toda a base tiverem reagido, eu tenho apenas um sal cujo ânion sofre hidrólise e com pH básico, alcalino. Retomando a reação de hidrólise, imagina que no ponto de equivalência eu tivesse 0,1 mol por litro de acetato de sódio. Bem, antes da hidrólise, eu vou ter 0 de ácido acético e 0 de hidróxido. Quanto reagiu de acetato? X. Quanto produziu de ácido acético e do ânion hidróxido? X e X. No equilíbrio eu terei 0,1 menos X e as concentrações do ácido e do hidróxido X e X. Escrevendo-se a expressão do Kb, é uma base, veja, libera o H- ou recebe H+. Também pode chamar de KH, a constante dessa reação. H de hidrólise, constante de hidrólise. Usando-se que Ka vezes Kb é igual a 10⁻14, substituindo-se pelo valor do Ka, que eu encontrei numa tabela, 1,8 vezes 10⁻5, isso é dado, eu encontro o Kb igual a 5,6 vezes 10⁻10. Vamos retomar então a reação de hidrólise, que é a reação final, já que o ácido e a base foram consumidos na neutralização, sobrou um sal cujo ânion hidrolisa. Vamos retomar aquele raciocínio da página anterior para ficar aí. Bem, a concentração de OH- e do ácido acético são X e X, então aqui em cima eu vou ter x², e no denominador 0,1 menos x. Sabemos que x é muito pequeno, então vamos considerar 0,1 menos x igual a 0,1, coisa que nós já fizemos várias vezes. E teremos então o x, que é a concentração do ácido acético e do OH- final, 7,5 vezes 10⁻6. Tirando-se o menos logaritmo da concentração de OH-, que é esta, eu tenho o POH. E subtraindo de 14, pH mais POH é 14, eu tenho o pH 8,9, acima de 7, isto é, um pH básico, como nós já tínhamos previsto lá no outro slide. O indicador mais utilizado aqui é a fenolftaleína, que vira de incolor para rosa entre pH 7,5 e 8,5, e ela é bastante adequada para se fazer essa titulação. Se fizermos uma curva de titulação, isto é, anotando a titulação a cada ponto, na aula passada nós vimos que há aparelhos para se fazer isso, eu tenho uma curva como aqui expresso em roxo. Em cinza, tem a curva de titulação de um ácido forte por uma base fraca. A curva que nós vimos na aula passada aqui está em cinza. Então, observe que a curva está deslocada para cima em um pH, o ponto de viragem, o ponto de equivalência, num pH aproximadamente 9, né? Aproximei para 9. Mas, tio Milho, essa curva está meio esquisitona aqui, ó. Ela não está com formato igual à da outra. Ocorre que eu tenho um ácido fraco e o seu ânion. E sempre que eu tenho um ácido fraco e seu ânion, ou uma base fraca e seu cátion, eu tenho um sistema tampão.
Que legal, tio Milho, tampão. Eu adoro tampão, equação do Nerso-Rassenbach. Não dá para resolver assim? Dá sim. A gente pode utilizar a equação de Henderson-Hasselbalch, pH igual pKa mais log da base dividida pelo ácido, onde a base é a base conjugada deste ácido e o ácido é o ácido conjugado da base. Não vai pegar qualquer ácido, qualquer base do sistema. Substituindo isso então, e vai dar 8,9 igualmente. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos, cuidem-se e cuidem-se daqueles que vocês amam, mesmo que estejam vacinados.